Fala, investidor casca grossa da pesada. Seguinte, nesse vídeo a gente vai falar sobre a Alupar, porque eu sei que vários de vocês estão em dúvida se investem ou não nela, se os dividendos vão aumentar no futuro, e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. E eu separei aqui 4 pontos para a gente abordar. O primeiro deles, o que faz a Alupar, porque várias pessoas começam a investir e nem sabem o que a empresa faz. A gente vai falar também sobre o endividamento, que poucas pessoas se preocupam em analisar isso daqui. A gente vai falar sobre os dividendos, que é o que está querendo saber, né? Gosta de ver o dinheirinho caindo na conta lá. E a gente vai ver se vale a pena investir ou não, tá? Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, já faz o seguinte, já se inscreve, aperta no botãozinho vermelho ali para ficar bem informado aí e receber a notificação dos próximos vídeos, apertando no sininho. E caso tu já seja um investidor casca grossa, deixa um dedo like aí para fortalecer cada vez mais, beleza? Então, afinal de contas, o que faz a Alupar? A gente tem que ela é uma holding que atua nos setores de transmissão e geração de energia, com operação também na Colômbia e no Peru, tá? Com isso, é importante verificar aqui nas fontes de receita dela o quanto que representa a parte de transmissão e geração. Então, a gente percebe que na parte de transmissão é onde vem a maior parte da receita dela, com 83,9%, e na parte de geração, 13,6%, outros 2,5%, tá? Para quem não sabe, não compreende muito bem como funciona o setor de energia, o setor de energia, tu não pode simplesmente, vou abrir uma empresa de transmissão de energia e vou construir aqui linhas de transmissão, aquelas que tu vai lá na BR, tu vê aquelas linhas de transmissão, né? Vou construir ali e eu distribuo para as distribuidoras de energia abastecerem com energia as cidades, né? Não tem como fazer isso, você precisa participar de uma concessão pública, de um leilão, onde o Estado vai permitir que você explore aquela atividade naquela região específica. Então, isso é bacana porque a empresa tem uma previsibilidade muito maior de receita, porque só ela vai poder explorar aquelas linhas ali durante um período determinado de tempo, e geralmente é um prazo bem prolongado, 30 anos, 35 anos, 40 anos, dependendo do contrato, tá? E esses contratos, eles têm um reajuste anual. Então, aqui na parte da Alupar, ela tem que os contratos de geração, 72% são reajustados anualmente pelo IPCA e 28% pelo IGPM. Já os contratos de transmissão, 60% são reajustados pelo IPCA e 40% pelo IGPM, tá? Segundo ponto que eu separei é em relação a que ela é a maior empresa de transmissão de energia de controle privado do Brasil, tá? Atualmente ela tem 30 ativos de transmissão, 7.139 quilômetros estão operacionais e 990 quilômetros em implantação, tá? Então, o que a gente tem aqui nesse mapa, né? A gente percebe que ela tem operação lá na Colômbia, no Peru, então ela tem uma linha de transmissão sendo colocada lá na Colômbia, né? Tá dando probleminha ali, mas tudo indica que já foi resolvido e vai ser entregue no prazo previsto. Então, ela tem várias linhas aqui em azul, é o que está em operacional, né? Então, boa parte está no Brasil. O que a gente tem aqui quadrado são a parte de geração e o que está em verde é o que está em implantação ainda, não faz parte da receita dela, tá? Então, aqui na parte de implantação, ela tem 990 quilômetros a entrar na receita. A partir do momento que elas entrarem em operação, isso vai somar a sua receita. Então, a gente tem aqui algumas partes, né? Começando pela parte de transmissão, a gente tem a ELTE, que deve entrar em operação em janeiro de 2024, e isso vai trazer um RAP de 81 milhões. A gente também tem outra linha aqui, que é a TCE, onde a previsão é a entrada de operação em julho de 2023 e vai trazer uma receita anual permitida aí de 130 milhões. Essa é uma concessão na Colômbia, e o término da concessão aqui, o prazo dela é perpétuo, né? Então isso é bastante interessante. Outro contrato aqui, que deve entrar em operação em setembro de 2024, vai trazer um RAP de 366 milhões. Esse daqui estava com um problema aqui atrasando, porque passa por uma parte de terra indígena, então isso aqui é bastante complicado, mas tudo indica que já foi resolvido esse problema e vai conseguir implementar aí a operação em setembro de 2024, tá? E a gente também tem a parte de geração de energias renováveis, tá? Então, tem lá no estado de Ceará e Rio Grande do Norte, onde a gente tem aqui a parte de geração eólica e solar, tá? E também a gente tem lá no Rio Grande do Norte a parte de energia eólica
e Solar, que vai adicionar aí a receita da companhia no futuro, tá? Então, com isso, a gente pode agora passar para o endividamento da companhia. Então, a gente percebe que a composição da dívida total pelo indexador, que é interessante de verificar esse fator aqui, né? Boa parte dela está em IPCA, ou seja, né, a dívida dela ela pode nem ter contraído tanta dívida, porém o endividamento dela acaba subindo porque nos últimos anos a gente teve um IPCA acima da média. Assim como o CDI, né? Lá atrás o CDI estava mais baixo, né? E o CDI vai seguir a taxa de juros do momento. Então, taxa de juros alta, essa dívida aqui acaba aumentando. Então, como boa parte da dívida dela está em CDI e IPCA, a dívida dela acaba naturalmente aumentando. E é justamente o que a gente acaba percebendo aqui no custo médio da dívida. A gente percebe que lá 2019 estava na casa de 9%, 2020 caiu, né? 2020 a gente teve uma queda na taxa de juros, estava em 7,3%, 2021, 2022 ela subiu aí para casa de 12%, tá? E isso a gente vê refletindo na dívida líquida pelo EBITDA e que a gente tem aqui o valor, a gente tem aqui o trimestre, tá? Primeiro trimestre de 2023 e o resultado completo de 2022, tá? Então, pegando aqui no trimestre de 2023, o primeiro trimestre que ela soltou o resultado, essa dívida está em 3,2 vezes o EBITDA, tá? A dívida líquida pelo EBITDA. É preocupante quando passa de 3,5%, tá? Porque algo que a gente precisa entender também sobre endividamento é que empresas são diferentes de pessoas físicas, tá? Por vezes a pessoa olha para isso aqui, pô, meu Deus do céu, a empresa tem dívida, então, meu Deus, não é bacana. É diferente, tá? Porque a pessoa que tem dívida, ela vai se quebrar para pagar aquela dívida. Agora, uma empresa, ela contrai essa dívida e ela tem uma taxa de retorno nos seus projetos. Se a taxa de retorno é superior a esse custo da dívida, acaba sendo interessante, porque ela está utilizando capital de terceiros para ter um retorno superior a esse custo de aquisição. Além disso, ela tem benefício fiscal, né? Empresas geralmente têm benefício fiscal, onde elas conseguem pagar menos imposto lá na frente. Então, acaba sendo interessante por esse fator também, tá? E aqui a gente tem o quanto que ela tem de caixa ou equivalente de caixa e quando vence essas dívidas. Então, a gente percebe que a dívida dela tem um prazo maior de tempo. Então, a gente tem aqui caixa equivalente de caixa. Então, esse caixa aqui, ele paga todo o endividamento dela de 2023, e ainda sobra, e praticamente todo de 2024, tá? Então, ela tem um corpo ali de caixa bastante interessante. Beleza? Agora a gente vai para o terceiro ponto, que é em relação aos dividendos. Então, aqui em relação aos dividendos, a gente tem o dividend yield, né? Que é o quanto que você tem de retorno sobre a cota. Então, ela nunca foi uma distribuidora de dividendos que quem gosta de investir em dividendos olharia para a Alupar e não gostaria, né? Porque os dividendos ali são mais baixinhos ali, né? 1,63%, 2,5% em 2020, 3,49%, e ela vem aumentando essa distribuição com o passar do tempo, né? Só que não chega aí a outras empresas que têm um dividend yield de 10%, de 12%. E isso se dá porque ela vai reinvestindo, estava reinvestindo muito no seu próprio crescimento, né? A gente vai falar sobre isso mais à frente. Então a gente percebe aqui o payout, que é o quanto que ela distribui em relação ao seu lucro. Então a gente tem em laranja o payout. Lá atrás ela distribuía boa parte do seu lucro, né? Então, 2014, 96,48% foi distribuído para os seus acionistas, em 2015, 83,66%, e em 2016 ela começou a distribuir muito menos e reinvestir. E isso a gente vê o resultado na sua lucratividade, né? Então a gente vê o lucro líquido ali aumentando. Tá? E isso não quer dizer também que os proventos caíram, né? Se você percebe aqui, os proventos eles acabam aumentando mesmo com um payout menor, justamente porque o lucro aumentou, tá? E se a gente olha mais para frente aqui, a gente percebe que deu resultado, né? 2019, 2020, 2021, ela tem um lucro líquido muito maior. E em 2021, ela não distribuiu proventos, né? E isso fez com que o provento de 2022 se acumulasse ali, justamente pelo fato de que o lucro está maior, e ela não ter distribuído dividendos, ela em 2022 distribuiu muito mais do que a média histórica dela ali dos últimos anos, né? E agora a gente percebe também que a Alupar ela estava reinvestindo muito e ela tinha opções de compra
de participação de algumas linhas que ela tem, porque ela não é dona de 100% de todas as linhas de transmissão e também das usinas de geração, tá? Ela tem sócios também. Então, ela tinha algumas opções de compra para aumentar a sua participação nesses contratos. Então, pô, ela tinha determinada linha de transmissão que ela tinha participação de 50%, ela poderia exercer uma opção de compra para ser dona de mais 20%. E ela acabou com essas opções de compra que ela tinha, tá? Ela não tem mais opções de compra para investir nesse critério, tá? Então, com isso, a gente pode entender que vai sobrar mais caixa para ela e isso pode fazer com que aumente-se o dividendo dela, tá? Então, é um dos fatores que podem levar ela a aumentar o seu dividendo. Agora, pô, Felipe, o que tu acha? Tu acha que ela vai pagar dividendo pra caramba aí, vai se tornar uma empresa que pague 12, 14% de dividendo? Não acredito, não acredito. Eu acho que pode aumentar sim, porém, a gente precisa ver se ela vai querer participar, qual vai ser a postura dela para participar dos próximos leilões de concessão que estão por vir aí, tá? Então, não sei, não acredito que ela vá aumentar de uma maneira absurda, né? Como tem várias pessoas achando aí que ela vai aumentar de forma absurda. Não acho interessante, tá? Agora, será que vale a pena investir, né? Cara, eu gosto da Alupar, tá? Acho uma empresa bem tocada, tem bons ativos, faz sentido investir. Lá na Notorious a gente tem recomendação de compra para ela. Enquanto estou gravando esse vídeo, a gente está com status de compra, não de manter, nem de venda, tá? Com status de compra, tá? Para a gente faz muito sentido investir em Alupar. Agora eu quero saber de ti aí, cara. Você tem Alupar? Tá pensando em comprar Alupar? Qual outra empresa do setor você gosta, prefere no lugar de Alupar? Comenta aí embaixo que eu quero saber a tua opinião. E se você curtiu o vídeo, deixa um dedo like aí. Se não está inscrito, se inscreva no canal. E agora eu vou deixar um vídeo bem aqui que eu acredito que vai gostar. E a gente se vê no próximo vídeo.